Vale a pena investir em FIAGROS, que são os fundos de investimento em agronegócio? Bom, esse é um questionamento que eu tenho recebido muito entre os meus alunos, entre os investidores, e é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para falar especificamente sobre os FIAGROS, os fundos de investimento em agronegócio. Provavelmente você já conhece os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários. Hoje já tem aproximadamente 13 milhões de cotistas, um mercado que vem crescendo, um mercado que é consolidado e é um mercado imobiliário que está no seu dia a dia. Só que o mercado de FIAGROS, ele é diferente. Na verdade, ele já está passando por uma rodovia que foi pavimentada pelos fundos imobiliários. Foi uma lei que foi criada em 2021 e muita gente aí está interessada, está de olho aberto. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês um leve questionamento, uma leve reflexão se vale a pena investir ou não em FIAGROS. Vou trazer inclusive 3 FIAGROS que podem ser excelentes opções aqui de estudo para você. Afinal, todo mundo quer investir em agro. Será que você sabe os riscos de investir nisso? Bom, a gente vai discutir isso aqui também. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse conteúdo que eu vou trazer por aqui. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFIs. Hoje eu tenho mais de 8 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E o meu intuito por aqui é muito claro, é ajudar você investidor, você investidora, a aumentar a renda passiva com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, se você gosta de investimentos, gosta de renda passiva, gosta de fundo imobiliário, gosta de FIAGRO, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana, todo dia, tem vídeo, tem conteúdo te ajudando a investir melhor. Bom, vamos lá. Provavelmente você já conhece os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários eles foram criados em 1993, a lei que recentemente aí completou 30 anos, recentemente assim, há uns 2 anos atrás. Só que o mercado ele só foi crescer ali a partir de 99, que nós tivemos o primeiro fundo imobiliário. Aí em 2005 tivemos uma lei ali relacionada a não só ter fundos imobiliários de tijolo de imóveis, mas também ter fundos imobiliários ali, fundos de fundos, que investem em cota de outros fundos imobiliários, fundos de papel. Então o mercado ele trouxe novas teses, trouxe novas ideias, novas estratégias, mas ele começou mais relevante ali em 2010. Inclusive, um dos IPOs mais emblemáticos do mercado de fundos imobiliários, tivemos alguns de lajes corporativas, shopping, mas o mais emblemático, pode parecer brincadeira até hilário, foi o do BBPO11, que é o atual TVR11. Foram 64 agências bancárias locadas por Banco do Brasil. Aquilo ali foi uma mudança muito relevante para o mercado de fundos imobiliários. A partir dali, 2010, o mercado começou a ganhar atração, os fundos nasceram, o próprio HGLG ali foi entre 2011 e 2012, o próprio MXRF11 foi entre 2011 e 2012, enfim. E a gente começou a ver um mercado que foi crescendo. Só que as pessoas não sabem, mas o mercado de fundos imobiliários ele teve uma queda de investidores saindo do mercado, entre 2010, 2011 até 2015. O mercado chegou a 100 mil investidores, aí foi ali em 2015, foi encolhendo, chegando até 89 mil investidores. E por que isso aconteceu? Porque o Brasil ele ficou em um cenário catastrófico para investimentos, principalmente pensando em renda variável. A gente tinha uma taxa de desemprego que estava muito alta, a gente tinha uma inflação que estava muito alta, a gente tinha uma Selic, uma taxa básica de juros em um patamar elevadíssimo. Inclusive, naquela época ali, estava se discutindo, estava se falando sobre o Brasil quebrar. A Lava Jato, o impeachment da presidente, ex-presidente Dilma Rousseff. Então, foi um caos total que aconteceu. O mercado de fundos imobiliários ele chegou a ter 100 mil investidores em 2010, terminando 2015 em 89 mil investidores. E foi quando eu entrei. Foi quando eu comecei a investir, porque eu vi que aquele mercado era para o brasileiro. O brasileiro gostava de renda, o brasileiro gostava de imóvel, o brasileiro gostava ali de fato desse investimento imobiliário. Está no DNA dele. É muito mais fácil o investidor entender do que olhar para as ações, porque os fundos imobiliários sempre foram comparar as ações com renda variável, né? Como são eles renda variável. Enfim, então, investi, acreditei e hoje é um mercado que tem mais de 3 milhões de investidores. A partir daquele momento ali, em 2016, 2017, 2018, 2019, a gente viu um cenário muito interessante para investimentos no Brasil. E tudo isso aconteceu pelo fenômeno da taxa básica de juros, a taxa Selic foi caindo, e uma democratização dos investimentos quando a gente teve ali a entrada da XP. A XP, na minha visão, foi um marco muito relevante para o mundo dos investimentos, para varejo mesmo, para pessoa física. Então, cara, aquilo ali foi mudando, aquilo ali foi realmente acontecendo, e a gente viu o mercado de fundos imobiliários chegando a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tivemos a pandemia, enfim, muita coisa aconteceu. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o mercado de fundos imobiliários hoje é um mercado consolidado, com mais de 200 bilhões de patrimônio líquido. É um mercado que já tem mais de 3 milhões de investidores. É um mercado que já tem ali fundos com seus 10 anos de vida, 5 anos de vida, 8 anos de vida. É um mercado ainda recente, tá? Para ser bem prático junto com vocês, mas é um mercado consolidado. O que a gente está vendo acontecer com os FIAGROS é uma coisa muito interessante. Por quê? Todo brasileiro sabe que o agro é algo que realmente puxa o Brasil. Tá? Só para vocês entenderem, 25% do PIB
brasileiro, do crescimento do PIB brasileiro, está relacionado ao agronegócio. E aí o investidor se pergunta, poxa, você olha ali a bolsa, tem poucas opções de investimento em empresas. Ali em 2020 não tinha mais nenhuma opção, basicamente, de investir em agronegócio. E aí, em 2021, nós tivemos a criação dos FIAGROS, dos fundos de investimento em agronegócio. E foi uma coisa emblemática, até porque todo mundo sempre quis investir no agro, mas faltavam opções. Sabe aquela propaganda? O agro é pop? É por aí. E assim, os FIAGROS eles passaram uma rodovia que já foi pavimentada pelos fundos imobiliários. Então eles já estão crescendo bastante, eles são muito representativos. Hoje a gente já está vendo FIAGROS com bilhões de patrimônio líquido. A gente já começa a ver o mercado de fundos imobiliários ali com um valor mais relevante. A gente está vendo o mercado de FIAGROS com aproximadamente uns 600 mil cotistas. Um mercado que tem potencial, está chegando ali aos seus 50 bilhões de patrimônio líquido aproximadamente. Um mercado que de fato tem uma vasta avenida de crescimento. E democratizou o acesso ao investimento no agronegócio. Hoje a gente tem FIAGROS ali que são negociados a R$10. Isso é impressionante, isso é acessível, é você investir no agronegócio. Naturalmente, no momento que eles nasceram, a gente viu o quê? Uns FIAGROS nascendo com a característica mais de papel. Né? Todo mundo sempre quis investir na terra. Hoje a gente não tem muitas opções assim. Hoje, o que talvez mais se assemelhe, que tem um percentual bem pequeno de alocação, é o RZTR11. Inclusive, é um fundo imobiliário. Na época, ele não virou FIAGRO porque não tinha a lei dos FIAGROS. O RZTR11 ele nasceu ali em 2020. E só para completar esse caso do RZTR11, ele tem uma pequena parcela de investimento na estratégia do Land Equity, que é investir na terra, reformar, fazer benfeitorias e depois vender. Mas 80% do fundo, e a maior parte, na verdade, sempre foi assim, foi voltada de fato o quê? À dívida. E hoje, os fundos de investimento do agronegócio, eles são voltados à dívida. Sabe quando você investe em um fundo de papel, você investe em um CRI? Certificado de recebível imobiliário? Pronto. No FIAGRO, o fundo de investimento do agronegócio, você investe no CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Então, os FIAGROS nasceram assim, hoje a gente tem vários representantes e eu separei para vocês 3 opções que, sem sombra de dúvidas, vale você entender, vale você de fato conhecer, porque são fundos ali que, sem sombra de dúvidas, podem compor a carteira de investimentos. Fato é, o FIAGRO ele tem um nível de risco mais elevado do que o imobiliário. É uma dinâmica diferente, nível de complexidade diferente, questões ali que mudam. Então, há uma safra de soja e milho, faz diferença. A gente tem um nível de inadimplência que naturalmente ela é maior. Então, na minha visão, investir no agronegócio é mais arriscado? É, eu não tenho dúvida sobre isso. A complexidade de investimento ela é muito maior. A dinâmica é mais complexa também. E tem fatores externos que acabam impactando. E são fatores externos que não estão no seu dia a dia. Então, a safra dos Estados Unidos impacta aqui a performance, a safra ali da soja e do milho aqui no Brasil. Então, o nível de complexidade é maior, tem maiores interferências, condições climáticas. Então, não é tão simples, não é tão trivial, requer mais conhecimento. Fato é, tem mais risco. Tanto que a gente está vendo agora, acontecendo com o Banco do Brasil, que é uma empresa listada em bolsa, né? Está caindo bastante. Por quê? Porque a carteira de agro do Banco do Brasil aumentou o nível de inadimplência. Muito produtor ali, muito fazendeiro, foi se endividando e agora a conta está chegando. Então requer um nível de seletividade maior, requer um nível de conhecimento, tem que entender que tem mais risco, mas na minha visão, dentro de uma carteira ali de renda, uma carteira de fundos imobiliários, cara, trazer FIAGROS também tem um potencial muito interessante, principalmente porque nos fundos de investimento em agronegócio, tem uma carência muito grande de fundos CDIs, fundos que são indexados ao certificado de depósito interbancário, que anda junto com a Selic, basicamente. Tem poucas opções hoje no mercado de fundos imobiliários. Já nos FIAGROS, a gente tem essa correção, essa indexação muito mais presente. Então, quero só alertar vocês de fato sobre essa ciência dos riscos, porque sim, tem. E vamos agora para 3 FIAGROS aí que, sem sombra de dúvidas, valem o estudo. E quem sabe pode ser uma boa oportunidade de investimento. O primeiro FIAGRO é o KNCA11, o fundo de agro da Quineia. Quineia é uma gestora bem conhecida por vocês investidores, KNCR11, Canip, entre vários e outros, como o KNR11. E a gente teve aqui o fundo de agro da Quineia. Vamos aqui para a tela do computador para a gente entender um pouco e a gente discutir e tratar alguns pontos. Vamos lá, tu. KNCA11 negociando a R$ 94,90, dividend yield de 13,63% nos últimos 12 meses, negociando 8% abaixo do valor patrimonial, já tem 75 mil cotistas, ou seja, é um fundo que está crescendo, não tenha dúvida sobre isso. O último rendimento, 1,10 por cota, dividend yield de 1,12%. Só para vocês entenderem, o fundo ele já tem um patrimônio líquido de 2,2 bilhões. É o maior FIAGRO da Bolsa de Valores. Impressiona de fato aqui, que não é, né? A gente sabe que não brinca em serviço na questão da distribuição. Mas vamos lá, vamos descer aqui só para vocês entenderem. Aqui a gente tem a carta, os principais pontos, os principais detalhes.
a gente tem uma alocação do fundo aqui que está acima de 100%, e você fala, pô, Matheus, como assim acima de 100%? É porque o fundo ele faz uma alavancagemzinha, tá? Isso acontece. Início do fundo, ó, mês 10 de 2021. Vamos descendo aqui, ó. Inclusive, esse fundo KNCA 11 é um dos mais diferentes em termos de alocação. A grande maioria dos fundos Fiagros, eles são alocados em CDI, 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 só que o KNCA 11 ele tem tanto o CDI, uns 52,5%, quanto IPCA 43,4%. Então, é um fundo que a gente fala que é aquele fundo híbrido, ele tem uma alocação tanto a CDI quanto IPCA, e isso naturalmente chama atenção, tá? É uma coisa que chama atenção, ó, bem diversificado aqui a nível Brasil, naturalmente o foco aqui é um pouco maior em São Paulo, mas é bem diversificado as suas operações. Só para a gente ter uma clareza aqui, ó, turma, a parte do CDI é CDI mais 4,40. A taxa de inflação bem tranquila, inclusive conservadora, eu diria, nesse momento. Agora CDI puxadinho, só que eu vou mostrar outros fiagros aí que tem taxas mais puxadas ainda. A alocação por setor, tem aqui bioenergia, produtos de insumo, citricultura, proteína animal, indústria de couros, distribuição de insumos. Então é diversificado, né? Papel e celulose, máquinas e equipamentos, indústria alimentícia, hortifruti, agroindústria. Naturalmente o foco maior aqui em bioenergia, citricultura, proteína animal e produção de insumos. Aí aqui tem seu relatório, algumas informações, tem reserva acumulada no fundo, ele vem gerando um pouco mais também, ele está distribuindo um pouco mais na manha, né? Um pouco menos, está com a reserva acumulada aí para situações que possam acontecer. Comenta alguns pontos, o relatório da Quineia é bem enxutozinho, bem tranquilo, sem grandes emoções, sem fortes emoções aqui o relatório da Quineia. Um pouco da sua carteira de ativos por aqui, ele acaba trazendo aqui Bahia Etanol, enfim. Então, o relatório da Quineia é bem tranquilo, sem grandes emoções aqui, ó. Açúcar Etanol, Cocal, Raizen, Coruripe, tem aqui, ó, Zilur, Bel, tem bastante coisa, bastante informação. Klabin, ó, Klabin aqui. Então, esse é um fiagro que, sem sombra de dúvidas, vale o investimento de vocês. Eu diria que é um dos fiagros mais conservadores do mercado de fundos imobiliários. É Quineia, inclusive está 8% descontado do valor patrimonial. Vem pagando muito bem, quem é cotista aí não está insatisfeito, tenha certeza disso. Vamos para o segundo fiagro, e esse ele já vem pagando muito bem aos seus cotistas, tá? É o RZAG 11, o fundo da RISA, então é como se fosse o irmão do RZTR11, tem aqui o RZAG, com agora a lei dos fiagros ele nasceu, e o RZAG nos últimos 12 meses vem pagando dividend yield de 15,56%. Vou repetir, 15,56%. Vamos aqui para a tela do computador para a gente dar uma olhadinha no RZAG 11. Vamos lá, turma. Cota 8,90, dividend yield de 15,56. Aqui está um pouco bugado aqui, não sei por que está acontecendo isso, está acontecendo esse movimento aqui no Status Invest. Difícil, tá? Normalmente está certinho. Mas vamos aqui para o relatório gerencial para a gente ver na prática essas informações do fundo. O fundo está aproximadamente 8% abaixo do patrimonial, tá? Aproximadamente 8% do patrimonial. Vamos dar uma olhadinha aqui. Inclusive, novo relatório da RISA. É isso aí. Vamos lá, patrimônio líquido aqui, só para vocês entenderem. 654, combinado. Último rendimento pago, ó, 0,125. Eu odeio esse número, tá? Odeio esse número. Ou é 0,12 ou 0,13, mas enfim. Eu digo, não gosto do número quebrado, né? Meu Deus do céu. Dividend yield mensal na casa dos 1,40. Cota patrimonial. 7% abaixo do valor patrimonial, número de ativos 38, desses 90% originação própria, 100% indexado ao CDI, lembra que eu comentei com vocês, a maioria dos fiagros são indexados ao CDI, e o spread médio da carteira, 4,87%, então é CDI mais 4,87%, impressionante, né? É um fundo que paga muito bem aqui aos seus cotistas. Teve até uma queda de número de cotistas de um ano para cá. Vamos dar uma olhadinha aqui, um ponto bem importante, bem relevante para vocês. Tem aqui também o histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos a expectativa, junho e julho, mantém esse patamar entre 0,12 e 0,13. Olha só, aqui está um ponto bem importante, tá? Ele tem naturalmente uma alocação muito relevante na cultura de soja, uma cultura que vem sofrendo nos últimos anos, pelo menos recentemente no último ano para cá. Milho também vem sofrendo, então 44% em soja. A soja é uma cultura que vem sofrendo bastante, só que assim, o RZAG ele vem até então performando, tranquilo, sem grandes, situações complicadas, tá? Ele não teve nenhuma operação aqui que entrou em recuperação judicial ou que o devedor apareceu ali com problema. Ele tem de fato um nível de controle muito interessante com as operações atuais do fundo. Certo? Até comenta, né? Foco do investimento dele é longo prazo. A maioria aqui das suas garantias são as terras. Isso aí tá certíssimo, não tenha dúvida sobre isso.
Vamos dar uma olhadinha aqui nas operações, ó. Um ponto que me preocupa, na verdade, no RISAG 11 é a questão da concentração dos ativos, tá? Então ele tem aqui, ó, um devedor. Ele tem um devedor aqui que representa 17%, outro 13%, outro 9%, outro 9%. Isso é arriscado, né? Isso é arriscado. Sem sombra de dúvidas, é um ponto de risco ali que o investidor ele tem que entender. Carteira dele aqui, ó. Atafona, KPS Agropecuária, Celine, Grupo MG, Grupo Nigel, Irmãos Gato, enfim, trazendo aqui um bom rendimento, um bom retorno, muita renda passiva aos cotistas, não teve nenhum tipo de problema. Ele até comenta aqui que tem 38 operações, mas por quê? Porque dentro aqui do grupo dos Irmãos Gato, ele tem mais de um CRA, enfim, então é muito por aí. Mas enfim, CDI mais 4,87. Sinceramente, o que mais me chama a atenção é que nesse momento mais difícil, né, mais complicado do agro, de um ano para cá, mas ainda assim está no momento ali meio crítico de desafios, o RISAG saiu aqui tranquilo, saiu sem grandes problemas, saiu sem grandes percalços, sem nenhum tipo de recuperação judicial, assim como o KNCA que eu apresentei para vocês. Alguns fiaros aí que tiveram AgroGalaxy em carteira, vários sofreram, inclusive o da XP. A gente teve também o próprio Rura 11 que acabou sofrendo, mas esse aqui é um grande destaque e vem remunerando muito bem os cotistas. E o terceiro fiaro que eu trouxe para vocês aqui que vale o estudo é o FGA11, o fundo ali da FG, que vem remunerando muito bem os cotistas. Nos últimos 12 meses vem pagando 15,28. Vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática mais informações sobre o FGA11. Vamos lá, cotação atual do fundo 8,65, dividend yield de 15,28 nos últimos 12 meses. Ele está negociando 8% abaixo do patrimonial, é um patrimônio um pouco menor, 423. Então o K inicial trouxe 2,2. O RISAG está ali na casa dos 650 aproximadamente. Aqui o FGA11 com seus 423. Chegando a aproximadamente 50 mil cotistas. Vem pagando 0,12. Então vem pagando bem. Dividend yield de porrada aqui, hein? 1,37. Vamos dar uma olhadinha aqui no seu relatório gerencial para a gente ver mais informações. O FGA11 ele tem uma característica mais específica, que ele tem posições ali relacionadas ao setor sucroalcooleiro, né? O setor ali de cana-de-açúcar, etanol, que é um setor que está muito bem nos últimos anos, vem muito bem, inclusive, continua muito bem, e é por isso que o fundo ele está performando, está entregando resultado e não teve nenhum tipo de percalço também, nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de operação que entrou em recuperação judicial, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem os big numbers, né, que a gente fala. Dividendos distribuídos, cota patrimonial, rentabilidade no mês, dividend yield, cota mercado, número de cotistas. Está com desconto aqui na média do patrimonial de 8,25. Ele tem 15 devedores, ou seja, é um pouco mais concentrado. 76% aqui de originação própria, 99% alocação em CDI. Aí vamos lá, vamos descendo aqui. O fundo, né, para vocês entenderem, ele também tem uma concentração, mas assim, a grandes empresas não são... Ali no caso do RISAG, são fazendeiros, são fazendas, então você tem uma certa concentração a pessoas específicas, grupos específicos. Aqui eu estou falando de empresas, né? Aqui com estrutura e com governança. WD Agroindustrial, Alcoeste, Sertran, Jales Machado, empresa listada em bolsa, Usina Sonora, Usina Lins, Grupo ABA, esse aqui estava até no KNCA 11, Cibra, Santa Fé, Usina Batatais, enfim... É uma dinâmica diferente, então hoje 62% da sua carteira é do setor sucro energético, já foi maior, está diminuindo com algumas vendas, aproveitando as boas oportunidades que o mercado vem apresentando. Tem um rating também que nada mais é do que a nota de crédito, isso mostra ali, com certas ressalvas, mas mostra como é que está a nota de crédito ali, como é a nota de crédito, na verdade, daquele devedor, a questão de honrar com o seu compromisso. A gente vem descendo aqui, ó, 94% alocado em CRAs. Aqui a gente tem a taxa de retorno médio da carteira, está orbitando aqui entre um CDI mais 4, basicamente, 4,5, deve estar algo nesse sentido, tá? Mas enfim, é um fundo que roda redondinho aí, sem grandes problemas, foco em São Paulo também. E aqui tem mais informações, mais detalhes, enfim. Então, bom, turma, trouxe para vocês aqui 3 fiaros que, na minha visão, valem o investimento. Você tem interesse em algum deles? Você investe em algum deles? Comenta aqui. Se for o KNCA 11, RISAG e também o FGA 11. Deixa aqui que eu quero saber. Mas enfim, trouxe para vocês esse conteúdo porque eu vi que é um questionamento muito presente entre vocês investidores sobre fiagro, se vale a pena investir ou não, se faz sentido. Na minha visão, compõe muito bem uma carteira de renda, não tenho dúvida sobre isso. Só que o fato é, o investidor tem que entender que é algo mais arriscado. É algo de fato que vai adicionar risco na sua carteira, por isso é necessário ter seletividade. Por isso é necessário o investidor entender e colocar ali, ó, aquela pimentinha de uma forma pequena, pouco relevante na carteira, ou pelo menos ter um entendimento maior. Mas sabendo que o agro é um bicho diferente, tem uma certa complexidade maior, tem uma dinâmica ali que acontece, e o investidor ele tem que estar ciente disso. Na minha visão, vale a pena investir.
mas o investidor tem que saber muito bem o que está fazendo e estar ciente dos riscos. Se gostou, deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A ideia é sempre agregar valor para você, investidor. E mais uma vez é fácil. Se você gosta de investimentos, gosta de fundo imobiliário, gosta de Fiagro, gosta de renda passiva, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando a investir melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.